Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta, portanto, é a nossa quinta meditação com o tema Presença de Deus, e o tema específico desta meditação é exatamente a segunda condição de oração, que é a sinceridade. A semana passada nós falávamos da luta em relação à nossa imaginação, das dificuldades em se promover um recolhimento interior, e hoje nós falamos desta segunda condição, que é exatamente a sinceridade. Como eu disse, nós falávamos de condições favoráveis, externas e internas, para fazermos boa oração. Nós chamávamos isso de recolhimento interior e recolhimento exterior. E nós também falávamos de uma outra condição, porém nós não entramos nela, nós apenas mencionamos a semana passada, é que para nós fazermos oração, para orarmos, é preciso sinceridade, é preciso coragem para enfrentarmos a verdade que está no íntimo do nosso coração. Então, nesse aspecto, nós falávamos da sinceridade, da coragem de enfrentar a nós mesmos. O nosso silêncio interior muitas vezes nos assusta e nos causa medo. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. É interessante nós notarmos que o primeiro conselho que Cristo dá sobre a oração é exatamente aquele que está no Evangelho e fala sobre sinceridade. Jesus diz assim: quando orardes, não façais como os hipócritas. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 5. Não façais como os hipócritas. E o que fazem os hipócritas? Vamos lembrar o que Jesus nos diz, a respeito destes hipócritas. São aqueles que usam máscaras, são aqueles que têm as suas máscaras arrancadas por Cristo na presença da comunidade reunida. Portanto, é preciso que a gente enxergue melhor a sinceridade que Cristo nos pede. Ele pedia àqueles fariseus, e ele também pede a cada um de nós. Então são máscaras que a gente vai vestindo, que a gente vai colocando, e muitas vezes nos impedem de ser sinceros diante de Deus e diante das pessoas. Então qual é a primeira máscara que nós usamos? A primeira máscara a gente pode vê-la no meio da parábola do semeador, onde nosso Senhor faz uma citação do profeta Isaías. Ele diz assim: o coração deste povo endureceu, taparam os ouvidos, fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Isso está lá no capítulo 13, versículo 15 do Evangelho de São Mateus. Como são claras essas palavras de Jesus? O segredo está exatamente no final da frase. Não querem, não desejam se converter. Ou seja, aquele que não quer se converter não está disposto a aceitar a graça de Deus. Não estão dispostos a terem os seus erros do passado, a terem as suas mesquinharias olhadas e curadas pelo Senhor.
Isso certamente os faria mudar, mas eles não aceitam, eles não querem. E essa dureza de coração, ela se manifesta de diversas formas, de diversas maneiras. A primeira delas é, sem sombra de dúvidas, a má vontade. E a má vontade é exatamente aquele sentimento que no nosso dia a dia nos faz não querer ver, não querer ouvir as coisas, exatamente para que a gente se livre de fazê-las. Ah, se eu ouvir aquela pessoa, eu vou ter que ajudá-la. Se eu olhar, prestar atenção naquele problema, eu vou ter que resolver. Ah, que preguiça, ai, não quero fazer isso. Então, a má vontade é uma consequência dessa máscara que nós estamos vendo agora, nesse momento. Tapar os olhos, fechar os ouvidos para fugir de fazer algo. Que Deus nos livre, que Deus nos proteja dessa dureza de coração, da má vontade. Mas será que a gente não está vivendo um pouco demais isso na nossa vida, no nosso interior? Às vezes nos custa tanto abrir o nosso coração com sinceridade diante de Deus. Às vezes nos custa tanto expor a nossa vida sem ter nada velado, clareado pela luz do Evangelho diante de Deus. Às vezes nos custa tanto acolher os bons conselhos de um confessor ou de um bom amigo, de uma pessoa que gosta da gente. Isso tudo simplesmente porque a gente não quer mudar. A gente quer se acomodar naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, naquilo que nós agimos, enfim. A gente sempre, eu não quero me complicar, eu não quero ter trabalho. E com isso o nosso coração vai deixando de ser manso, nosso coração vai deixando de ser flexível e vai ganhando uma dureza digna da mais rígida pedra. Nosso coração vai se endurecendo, vai se fechando. É como se a gente expulsasse Deus da nossa alma. Como se a gente dissesse para Deus: não mexa comigo, não me toque, não me incomode, não me perturbe, fica longe de mim. Um coração fechado é exatamente isso que faz diante de Deus. E como é bonito, como é bela uma alma que, quando vai orar, abre o seu coração de par em par, como nos diz aquela canção, e deixa que todas as luzes, deixa que a luz do céu entre na sua alma, deixe que entre nas suas almas todas as inspirações, as repreensões, deixe que entre na sua alma tudo aquilo que Deus quer lhe falar. Como é bonito isso. Uma alma transparente é capaz de fazer boa oração, é capaz de orar bem, é capaz de ser uma alma corajosa, é capaz de ser uma alma disposta a mudar. A segunda máscara que nós podemos encontrar em nós mesmos é exatamente aquela do fariseu da parábola que Jesus conta. Então Jesus vai lá, sobe ao templo, e lá ele encontra um fariseu e um publicano. E ele olha na cena da parábola os dois. Aí aquele fariseu, ele sobe ao templo e diz assim, rezando no interior na sua alma: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como aquele publicano que está ali. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo de todos os meus lucros. Ou seja, ele estava querendo se mostrar um homem perfeito e melhor do que os outros diante de Deus, na sua oração. Essa é a máscara, talvez a mais terrível. É a máscara do orgulho, é a máscara do convencimento, é a máscara da falsa bondade, da falsa modéstia.
Aparentemente, aquele fariseu se mostra um homem muito piedoso, mas na realidade ele está só se defendendo, ele está só se mostrando diante de Deus. Ele, no fundo, ele está dizendo a Deus: veja, Deus, eu sou bom. Veja, Deus, eu não tenho pecado. Veja, Deus, eu sou perfeito. Eu não preciso do Senhor porque eu, por mim mesmo, já me basto. Eu não falho nas minhas obrigações religiosas e por isso o Senhor tem a obrigação de me atender. Eu não me misturo com esse tipo de gente aí, pecadora, como esse publicano. Portanto, a gente está aqui, a gente está de igual para igual. O Senhor não tem nada para reclamar de mim? O Senhor pode me deixar em paz? O Senhor pode me dar tudo aquilo que é bom e basta. No fundo é esse o pensamento daquele fariseu diante de Deus. Será que a gente não conhece nenhum cristão assim no nosso tempo? Ou será que a gente já não foi assim também? Certamente a nossa resposta para as duas perguntas é sim. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: eu não cometo pecados, eu não preciso me confessar, eu cumpro minhas obrigações, eu rezo o terço todos os dias, eu vou à missa aos domingos e nos outros dias da semana eu vou sempre que posso. Com essa mentalidade é impossível falar com Deus. E pior ainda, com esta mentalidade é impossível ouvi-lo falar com a gente. É impossível. São José Maria dizia que o orgulho cega tremendamente. O orgulho cega tremendamente. Por isso, cuidado. Cuidado com esse orgulho que nos leva o tempo inteiro a nos justificarmos. Esse orgulho vai nos congelando, esse orgulho vai nos cristalizando, vai nos endurecendo nos nossos erros, nas nossas mazelas. Este orgulho vai nos deixando preso ao mal, vai nos deixando medíocres, vai nos fazendo nos contentar com o necessário apenas, sem olhar ao nosso redor, que é preciso muitas vezes fazer mais do que o mediano, é preciso ser mais do que medíocre. O nosso orgulho vai nos aprisionando dessa forma. E por que aquele homem não saiu do templo justificado? Por que quando o Espírito Santo encontra o nosso coração endurecido, ele não consegue agir? Vai nos dizer São Pedro na sua primeira carta. É simples a resposta. Porque Deus resiste aos soberbos e só dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça somente às humildes. E assim vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração, lá no número 2631. E aí ele cita como exemplo a oração que é feita pelo publicano, no mesmo episódio do Evangelho que nós estávamos tratando, do fariseu. E esse publicano ele vai rezar: tem piedade de mim, que sou pecador. E Jesus vai dizer que aquela oração foi aceita por Deus. A terceira máscara que nós podemos usar é mais uma máscara que Jesus retira dos hipócritas, quando ele vai dizer assim: essa nos fala bastante forte, para nós que rezamos muito, para nós que estamos sempre presentes na comunidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Glosando estas palavras,
São José Maria falava da oração dos filhos de Deus. E esta oração dos filhos de Deus que se contrasta com a oração dos hipócritas. E assim ele diz lá em Amigos de Deus: que o nosso clamar, Senhor, se una ao desejo eficaz de converter em realidade essas monções interiores que o Espírito Santo desperta na alma. Amigos de Deus, número 243. Ou seja, converter aquele Senhor, Senhor, Senhor em atitudes concretas, em vida diária, em ação. É isso que Jesus está nos dizendo. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso colocar em prática essas monções interiores. E aí São José Maria reforça isso muito bem. Quando a gente fala muitas vezes na oração do egoísta sentimental. Quem é o egoísta sentimental e que faz oração? É aquele que gosta de rezar, é aquele que chora quando canta na igreja, é aquele que se emociona com o sermão bonito do padre, do diácono. Muitas e muitas vezes eu recebo mensagens assim: você hoje falou tão bonito, você falou na alma. Mas que em nenhum momento essas pessoas procuram captar qual é a real vontade de Deus naquilo que estão fazendo. Não sai da emoção, não sai do sentimentalismo, não vai para a vida real, não vai para a vida prática. Ou seja, os hipócritas, eles são esquizofrênicos na fé. Eles têm uma vida real, uma vida material e uma vida de oração. E as duas caminham separadas, nunca estão unidas. Por fim, a quarta e última máscara que eu quero falar no dia de hoje. Olhar para essas máscaras certamente nos traz um certo sentimento de dor, de tristeza, porque a gente percebe que ou a gente usa uma delas, ou a gente usa todas. É difícil essa sinceridade diante de Deus, que é exatamente o tema de hoje. A quarta máscara é a que nos mostra com palavras brevíssimas essa frase de Cristo. Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Nós acabamos de lembrar no Catecismo da Igreja, o pedido de perdão é o primeiro movimento da nossa oração. Com que sinceridade pode falar com Deus aquele que pede perdão, mas é incapaz de perdoar? Não tem nada, absolutamente nada, que suje mais a nossa alma, o nosso interior, como o nosso ressentimento. Como ficar guardando, como ficar carregando aquelas coisas de culpas passadas ou de erros que cometeram contra a gente. O ressentimento é o que mais suja a nossa alma, é o que mais suja o nosso interior. É o que constrói um muro, é o que constrói uma barricada entre nós e Deus, entre nós e a misericórdia de Deus. É lógico que se constrói um muro entre nós e Deus, é impossível que a gente possa dialogar com Ele, é impossível que a gente possa ouvi-lo. E aí nós vamos nos afastando definitivamente. Que o Senhor nos ajude, portanto, a sermos sinceros com nós mesmos e arrancarmos de uma vez por todas de nossa alma esta hipocrisia que Jesus tanto condena. Que sejamos sempre sinceros com Deus e com os irmãos. Amém.